galerinha, tudo bem? Professora Sônia, matemática de volta com vocês, hoje aqui no Pré-ENEM Digital Gold, porque você, para nós, vale ouro. Hoje nós vamos falar aí de um assunto um tanto interessante, né, que aparece muito aí no Enem, que aparece nos vestibulares, em concursos públicos, enfim. Nós vamos falar de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e vamos falar sobre porcentagem. Vamos lá? Grandezas diretamente proporcionais. Primeira coisa, grandezas. Como já tínhamos falado na nossa aula anterior, é tudo aquilo que pode ser contado, pode ser medido, como tempo, velocidade, massa, distância, valores, quantidades, certo? Mas o que são grandezas diretamente proporcionais? Quando falamos de grandezas diretamente proporcionais, nós estamos envolvendo duas ou mais grandezas, tá? Se elas são diretamente proporcionais, é quando eu aumento uma, a outra também vai aumentar. Ou eu diminuo uma e a outra também diminui. Vamos lá. Um exemplo. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará R$16. Observe que se dobrarmos o número de cadernos, também dobraremos o valor dos cadernos. Confira pela tabela. É lógico, isso é proporcional. Se uma dobra, a outra também vai dobrar. Se uma grandeza cai para a metade, a outra também vai cair para a metade. Ou podemos dizer assim, se triplicarmos uma quantidade, a outra também vai ser triplicada. Ou, se cairmos ela, né, baixarmos para 1/3, a outra também será reduzida a 1/3. Grandezas inversamente proporcionais. Bom, grandezas inversamente proporcionais, nós dizemos assim, que são aquelas que quando eu aumento uma grandeza, a outra, logicamente, que vai diminuir. Ou vice-versa. Um exemplo, se sairmos daqui para percorrermos uma distância, né, uma certa distância, e levarmos um tempo aí de 30 minutos a uma velocidade de 80 km por hora, se nós percorrermos esta mesma distância, tá, e aumentarmos a nossa velocidade para 100 km por hora, o que vai acontecer com o tempo previsto, né, para percorrermos essa distância? Percebam que quando nós aumentamos a grandeza tempo, ou melhor, velocidade, o tempo é lógico que vai diminuir. Quanto mais rápido eu andar, né, mais rápido eu vou chegar, ou seja, diminui o tempo. Isso são grandezas inversamente proporcionais. Eu aumento a velocidade e eu diminuo o tempo, certo? Aqui nós temos um exemplo. Para encher um tanque são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? É lógico que se as vasilhas de 6 litros, com vasilhas de 6 litros eu preciso de 30, se eu diminuir a capacidade dessas vasilhas para 3 litros, eu vou precisar o quê? De mais vasilhas. O que houve aqui? Eu diminuí uma grandeza, porém eu vou aumentar outra, ou seja, a quantidade de vasilhas. Isso são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Porém, temos também aquelas grandezas que não são proporcionais. Um exemplo é a massa corporal de uma criança e a idade, ou de uma pessoa e a idade dela, né? Eu não tenho como eu prever ou eu elevar isso a uma relação de grandeza, porque não é independente a massa corpórea de uma pessoa com a idade. Nós podemos pegar duas pessoas com a mesma idade, porém elas podem com certeza ter massas diferentes, certo? Isso são grandezas não proporcionais. Aqui nós temos um exemplo, então, né? Continuidade do exercício aqui. Ó, será a capacidade de vasilha, né? Nós temos aqui duas grandezas, vasilhas e litros. Quando aumentamos uma, diminuímos a outra. Ó, são muito utilizadas em situações de comparação, isto é comum no nosso cotidiano, tá? A utilização da regra de 3 nos casos envolvendo proporcionalidade direta e inversa é de extrema importância para a obtenção dos resultados. Coisas do nosso dia a dia, coisas do nosso cotidiano. Aqui alguns exercícios para a gente poder estar fixando melhor esse conteúdo.
Se 8 metros de tecido custam R$ 156, qual o preço de 12 metros do mesmo tecido? Percebam que as duas grandezas envolvidas aqui, a quantidade em metros do tecido e o valor do custo, ou seja, se 8 metros custam R$ 156, qual o preço de 12 metros? Quando nos tratamos aqui de metros, podemos perceber que de 8 para 12 nós aumentamos esta grandeza. É lógico, se 8 metros custam R$ 156, 12 metros vou aumentar a grandeza reais também. E quando eu tenho duas grandezas, né, que aumentam ou diminuem, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Mas o que a gente faz num caso desse? Vejam bem, nós costumamos utilizar setas para que a gente tenha uma visão melhorada de tudo isso, tá? O que aconteceu? Ó, 12, de 8 para 12, né? Nosso 12 aqui é maior. É claro que se 8 custa 156, 12 vai custar X, ou seja, ele também vai aumentar. Então nós temos as duas setas viradas para baixo, para a mesma direção, para o mesmo sentido, vamos dizer assim. E se nós temos as duas setas para o mesmo sentido, dizemos que elas são diretamente proporcionais. E o que fazer no caso desse? Multiplicação cruzada, conforme nós tínhamos visto na aula anterior sobre regrinhas de 3, tá? Então eu vou fazer aqui 8 vezes x, que é igual a 12 vezes 156, certo? Como são grandezas diretamente proporcionais, fizemos então 8 vezes x aqui, 12 vezes 156, então chegamos ao total aí que os 12 metros do tecido, do mesmo tecido, no final terá um valor aí de R$ 234. Próximo exemplo. Um carro a velocidade de 60 km por hora faz certo percurso em 4 horas. Se a velocidade do carro fosse de 80 km por hora, em quantas horas seria feito o mesmo percurso? Nós citamos esse exemplo no início, quando falamos um pouquinho antes sobre grandezas inversamente proporcionais, envolvendo aqui então as duas grandezas, ó, 60 km por hora, né? E o tempo gasto. Se estiver a uma velocidade de 60 km por hora, são gastos 4 horas, se aumentarmos esta grandeza para 80 km por hora, o que vai acontecer com o tempo gasto para percorrer esse mesmo percurso? Vamos perceber aí que nós temos setas inversas, porque enquanto eu aumentei a velocidade, com certeza, né, o tempo gasto vai diminuir. Então, setas inversas significam que são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, nós podemos optar por duas maneiras diferentes de estar resolvendo. Olha só, nós podemos manter uma das grandezas e inverter a outra, certo? E eu ficaria com 60, né, que está para 80, assim como x está para 4, porque ela é inversa, ou seja, eu inverto a outra. E quando eu faço esta inversão de uma das grandezas, aí eu vou fazer a multiplicação em forma de x, que é a multiplicação cruzada, certo? Mas, quando se trata de grandezas inversamente proporcionais, eu não querendo fazer a inversão de uma dessas grandezas, né? Eu posso simplesmente fazer a multiplicação por linha e não cruzado. O resultado vai ser o mesmo. Vamos lá. Ó, nós temos aqui o seguinte, 4 está para x, assim como 80 está para 60. Por que 80 para 60? Porque houve uma inversão de uma das grandezas. Eu poderia ter mantido essa do mesmo jeito e invertido essa. O resultado ia ser o mesmo. Por que houve essa inversão? Para que pudesse ser feito a multiplicação em forma de x. Então vejam bem, se invertido aqui, ó, nós vamos ter 80 vezes x, né, que é igual a 4 vezes 60. Aqui já foi simplificado para ficar menor o valor, ou seja, simplifica aqui para não ter que simplificar depois. Isso, quando faz a multiplicação cruzada, 80 vezes x, é a mesma coisa de eu fazer a multiplicação por linha. Ó, 80 vezes x. 4 vezes 60, 60 vezes 4. Ou seja, nas grandezas inversamente proporcionais, eu tenho duas formas de resolução.
conservo uma e inverto a outra e multiplico em forma de x, ou simplesmente eu faço a multiplicação de linha por linha. O resultado vai ser o mesmo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre porcentagem. A porcentagem. Gente, porcentagem é algo que a gente está trabalhando constantemente. Às vezes a gente nem percebe quanto a gente trabalha porcentagem, utiliza isso nos nossos afazeres do dia a dia, né? Todos os dias a gente trabalha com coisas envolvendo percentual, tá? Ó, envolve diversas situações que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções. Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representada pelo símbolo, esse é o nosso símbolo de porcentagem, né? E utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. Vamos lá. Algo do nosso dia a dia, do hoje, do nosso cotidiano. Estamos falando aqui de política e vocês constantemente devem estar vendo assim, porque tantos por cento de candidatos tantos por cento de eleitores preferem tal candidato. Quando a gente envolve percentual, porcentagem, vamos supor, 20% preferem candidato A, tá? Essa pesquisa, eles estão querendo dizer o seguinte, que dentre a cada 100 pessoas, 20, tá, preferem o candidato A. Então, estamos sempre envolvendo, tá, o denominador, no caso 100. Isso é uma razão centesimal que a gente fala. Então, o todo, quando a gente fala de todo, nós estamos nos deparando com 100%, mesmo que não seja uma quantidade 100. Um exemplo disso. Vamos supor que em uma sala de aula, nós temos 25 alunos. Esses 25 alunos é o total, é o todo desta sala. Então, nós nos referimos a esse total de alunos como 100%. Aí vamos falar que 12 alunas, né? Que 12 alunas são meninas. Desses 25 alunos, 12 são meninas, certo? Então, o que a gente faz? De 100%, né, nós vamos então fazer o percentual, calcular. Essas 12 meninas correspondem a quantos por cento? Vai dar uma média de 48, né, quase 49%, que é o total de meninas dessa sala de aula, certo? Então vejam bem, sabemos que a porcentagem é uma razão, logo podemos ser representada por uma fração. Tá aqui, nós chamamos de fração centesimal, porque nosso denominador vai ser sempre 100, ok? Mas vamos falar um pouquinho mais aí de alguns exemplos para a gente poder estar fixando melhor isso aí. Bom, podemos representar então 2% como 2 centésimos, que simplificando por 2 vai dar 1/50, ou podemos simplesmente pegar isso aqui e transformar em número decimal. Como que nós transformamos um número inteiro em decimal? Prestem atenção. Pegamos esse número 2, que é o nosso numerador, colocamos ele aqui, certo? Todo e qualquer número inteiro, quando não aparece a vírgula, esta vírgula está no final. E aí, o que a gente faz com isso? Contamos da direita para a esquerda a quantidade de zeros do nosso denominador. 1, 2, 1, 2 e colocamos a vírgula. Ou seja, 2 zeros no denominador, 2 números depois da vírgula, certo? Isso aqui a gente tem décimos e centésimos, ou seja, aqui nós temos 2 centésimos, certo? A mesma coisa aqui, 10% é 10 sobre 100, 10 centésimos. Colocamos o 10 aqui, tá? Como se eu tivesse colocado exatamente o zero aqui, a vírgula está no final. 1, 2, 1, 2, a vírgula vem para cá, ok? Por que não tem o zero aqui no final? No zero, no caso aqui do décimo, né, do centésimo, ele não tem a necessidade de aparecer, porque aqui nós temos um décimo, tá? Na simplificação aqui. 50%, a mesma coisa, 100% é um inteiro, porque nós sempre falamos assim, até mesmo em proporcionalidade, nós estamos sempre trabalhando de 0 a 1, tá? Aonde 0, nós já falamos sobre isso, né? Que é algo que
praticamente impossível de acontecer e um é algo que tem 100% de chance de acontecer. Por isso que 100% está relacionado a um inteiro, ou seja, o total, o todo, certo? 210%. Se nós estamos trabalhando com percentual e é 100%, nós podemos pensar da seguinte forma, que nós temos 100% mais 100%, ou seja, 200%. 2 vezes 100%, 2 inteiros. Se 100% é um todo, é um inteiro, nós temos 2 inteiros mais um décimo, certo? Passamos temos o 100%, mas nós passamos de 100%, tá? Nós temos o dobro mais um décimo de percentual em cima desse dobro. Perceba que quando escrevemos a porcentagem em % é o mesmo que considerar o inteiro, ou seja, quando consideramos 100% de algo, estamos levando em conta o total daquilo. No caso de 210%, estamos considerando mais que o inteiro, isto é, considerando 2 inteiros e um décimo, ou seja, 2 inteiros e uma vez a mais do que o inteiro, que seria o 100%. Como calcular porcentagem? Gente, o cálculo de porcentagem, há inúmeras maneiras de ser feito, de ser calculado. A gente sempre procura aquela que fica mais fácil, que você se identifica melhor, tá? Mas vocês vão perceber que várias maneiras de se calcular porcentagem, nós podemos chegar ao mesmo resultado. Para realizar o cálculo de porcentagem de um valor, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária. Esta é apenas uma das maneiras de se resolver. Um exemplo aqui. Calcule 50% de 600. Bom, sabemos que 50%, representando em forma de fração, nós temos 50 centésimos. Vocês com certeza já devem ter aprendido que 50 centésimos, tá? Se eu colocar aqui 50 centésimos de 600, esse D é o mesmo que multiplicação. Então eu posso estar fazendo simplesmente isso, 50 vezes 60, e depois dividir pelo 100, que no caso aqui vai ser o nosso denominador. É uma das formas de estar resolvendo. Ou vamos transformar 50% em número decimal, conforme eu havia dito para vocês, que 50 centésimos. Temos 2 zeros acompanhando o número 1, ou seja, o 100. A vírgula está no final, ando 2 casas para a esquerda, vou ter 0,5. Então, 50% é o mesmo que 0,5. Eu pego esse 0,5 e multiplico por 600. É outra forma de se resolver porcentagem. E outra forma que eu gosto muito de trabalhar é a regra de 3, certo? Que nós também vimos na nossa aula anterior. Na regra de 3, nós podemos falar o seguinte, que 600 é o todo, é tudo que está sendo envolvido, ou seja, ele é o nosso 100%. Então, se for na regra de 3, nós vamos fazer 600 é 100%, certo? E 50% vai ser quanto? E aí a gente multiplica em forma de x e vamos ter, então, o mesmo resultado que nós teríamos aqui com a multiplicação decimal por 600, ok? Chegaremos ao valor de R$300. Essa é uma das formas, mas comentamos mais algumas aqui. Podendo também substituir na forma fracionária, conforme eu havia dito para vocês, 50% de 100, esse D na verdade é uma multiplicação. Então multiplicamos 50 vezes 600 e dividimos por 100, ou podemos simplesmente fazer isso também, 600 dividido por 100 dá 6. 6 vezes 50 vai chegar no 300. Então é como eu falo para vocês, há inúmeras formas de se resolver porcentagem e a gente vai chegar no mesmo resultado. Nesse caso aqui até simplificou primeiro, Depois teve 1/2 de 600. 1/2 a gente sabe que é metade. Metade de 600 é 300, tá? É um conteúdo muito gostoso de trabalhar, muito fácil de trabalhar e com vários caminhos que a gente pode seguir, obtendo assim o mesmo sucesso na resolução. Vamos para uma questão de Enem, envolvendo percentual. Uma pessoa investiu certa quantia em dinheiro na Bolsa de Valores. No primeiro mês, ela perdeu 30% do que investiu.
E no segundo mês teve um lucro de 40% sobre o saldo que havia ficado após o prejuízo. Após esses 2 meses, essa pessoa teve com esse investimento, em relação ao capital inicial aplicado, um prejuízo de 2%, um lucro de 2%, um prejuízo de 4%, um lucro de 4% ou o mesmo valor de capital aplicado. Prestem bastante atenção que em nenhum momento aqui se falou de valores, apenas de percentual. Vamos lembrar que 100% é um inteiro, tá? Olhem só, seja X o valor que foi investido, porque ele não citou em nenhum momento o valor investido, tá? Na Bolsa de Valores, como no primeiro mês, a pessoa teve um prejuízo de 30%. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar 30% de 100%, nos restando apenas 70%. Isso foi feito aqui mostrando para vocês em forma de número decimal, tá? Ó, 30% de X, 0,3 de X, né? No caso é o prejuízo e vocês vão perceber então que X menos 0,3, mas por que o X? O X foi o número, assim, a denominação que nós damos para aquele valor inicial aplicado que a gente não sabe qual foi, mas nós sabemos que o valor aplicado foi o inteiro, foi o todo, ou seja, 100%, certo? Nós vamos perceber então que restou disso aqui 70% do valor que foi investido, tá certo? 70%, que é o mesmo que 0,7. Mas depois, nesse 0,7 é que eu vou calcular o lucro de 40%, ó, sobre o valor que tinha sobrado. Então, se sobrou 0,7, ou seja, 70%, eu vou calcular 40% disso daí. Então, 40% de 0,7, tá? Eu multiplico, né? Os 40% por 70, então o lucro foi de 0,28. Percebemos então, tá? Que nós vamos ter 0,98 no final, ou seja, 98% apenas daquilo que foi aplicado. É como se eu dissesse para vocês assim, que um produto ele teve 2 aumentos seguidos. No mês ele teve um aumento, no segundo mês ele teve outro. Vamos citar um exemplo assim. Algo que custa R$100, vamos pegar algo inteiro. Ele teve um aumento de 10% no primeiro mês, certo? E depois ele teve um outro aumento de mais 15% no segundo mês. Qual foi o valor desse produto após os 2 aumentos? Eu nunca posso pegar o valor X inteiro, certo? E calcular ele 10% e do mesmo valor eu calcular mais os 15% que foi feito o acréscimo no segundo mês. Eu vou calcular os 10% do primeiro mês, ou seja, R$100 com mais 10% de 100 são 110, ok? E aí já no segundo mês eu vou calcular o próximo acréscimo de 15% em cima dos 110 e não dos R$100 que foi de início. A mesma coisa aconteceu aqui. Ele teve um prejuízo de 30%, né, do valor aplicado, ou seja, dos 100% eu vou retirar esses 30%, me sobrando 70%. E esse lucro de 40% eu vou calcular em cima dos 70% que sobrou. 40% de 70%, que foi 28%. Aí eu vou juntar com 70%, que era o preço atual, né? No caso, o valor atual aplicado. Então, 70% com mais 28%, resultando aí 98% da primeira aplicação. Ok? Bom, está aqui, então, a diferença do valor investido, ó, foi de 2%. Ainda ficou no prejuízo no final de tudo, certo? Alternativa A. Aí nós temos uma questão para que vocês prestem atenção aqui, ó. Calcular 30% elevado ao quadrado. Representei aqui em forma de fração, 30 centésimos elevado ao quadrado. Eu poderia ter feito isso, ó, 30 vezes 30, que dá 900, 100 vezes 100, que vai dar 10.000 e simplificar no final, ok? Mas já foi simplificado aqui, ó, tá? Se eu simplifiquei aqui, fiquei com 3 décimos, então 3 elevado ao quadrado que é 9, 10 elevado ao quadrado que é 100, então 30% elevado ao quadrado é o mesmo que 9%, certinho? Bom, aí nós temos a resolução,
de grandezas importantes, né? Que a gente viu aqui da outra vez, que são as grandezas diretamente, inversamente proporcionais, ok? Para a gente estar analisando essas grandezas, ó. Fazendo aí a regrinha de 3, e aí nós vamos ter aqui vamos finalizar a nossa aula por aqui, mostrando para vocês que as setas são importantes em qualquer que seja o exercício, ok? Gente, fico com vocês por aqui, espero ter ajudado. Beijo grande para vocês, estamos juntos aí no nosso pré-ENEM Gold, tá? Porque vocês valem ouro. Beijão!